Após 5 pregões em queda, o Ibov finalmente dá sinais de recuperação, acumulando uma alta de 1,2% no dia de ontem. Galera, vocês sabem que o cenário de curto prazo é sempre incerto, sempre volátil, por isso que eu quero trabalhar com vocês 4 assuntos principais. E no primeiro a gente já vai logo no mais complicado, ata do Copom. O que esperar da Selic nos próximos meses? Isso vai afetar os nossos investimentos. Vocês sabem que a Selic ela tende a pressionar os ativos de risco e os descontos maiores podem acontecer. Para a gente que está acumulando, não tem cenário melhor do que esse. Lucros crescendo e cotação desabando, é isso que a gente quer para acumular renda a longo prazo. Quero trabalhar com vocês também a forte recuperação da Vale. Pessoal, a Vale acumulou alta de mais de 4% no dia de ontem. Será que de fato a retomada chinesa está acontecendo? Isso pode impulsionar os resultados da Vale. Vamos dar uma olhada aqui nos fundamentos da ação e tentar entender se, de acordo com os analistas, a Vale estaria realmente descontada nos preços atuais. Na sequência, eu vou abordar com vocês a nova estratégia do Banco do Brasil, que segue na contramão do setor bancário. Enquanto nós temos lá o Banco Itaú, o Banco Bradesco reduzindo o número de agências, nós temos aqui o Banco do Brasil ampliando a sua rede de agências. Será que a estratégia do banco é assertiva? Isso pode gerar de fato retorno para você que é acionista a longo prazo? Ou será que isso vai reduzir o índice de eficiência do banco? Com muita calma, nós precisamos olhar de perto essa estratégia, porque pode sim fazer sentido para o caso do Banco do Brasil. Por fim, a gente vai ver quais são as empresas que mais estão distribuindo proventos. Então, mais de 5 bilhões de reais foram anunciados em proventos na última semana. Quais são as ações que estão remunerando melhor os investidores? Agora, se esse vídeo te ajudar, eu peço que você fortaleça o nosso trabalho, deixando aqui a sua inscrição, um comentário importante para nós e também compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, que você me ajuda a divulgar o meu trabalho, e bora pro vídeo. Bom, apesar do primeiro corte realizado pelo Fed lá nos Estados Unidos, nós temos aqui uma clara tendência de queda no nosso índice, né? O Ibovespa ele vem em queda nas últimas 4 semanas e essa queda se agravou muito mais após o início da elevação da Selic por parte do Banco Central. Aqui nós temos a ata do Copom destacando que o cenário ficou mais desafiador, mas o Copom optou por uma alta gradual da Selic. Então percebam que estamos sim diante de um ciclo de aperto monetário que o Copom decidiu iniciar de forma mais branda com a elevação de apenas 0,25%. E aqui nós temos um problema porque o Campos Neto não deixa tão claro quais são os próximos passos do comitê. Ele destaca que, em virtude das incertezas envolvidas, o comitê preferiu uma comunicação que reforça a importância do acompanhamento dos cenários ao longo do tempo, sem conferir indicação futura de seus próximos passos, insistindo, entretanto, no seu firme compromisso de convergência da inflação à meta, né? Então percebam que aqui nós não temos nada claro, entretanto, eu acredito que a elevação continuará de forma gradual, né? Provavelmente uma alta de 0,25% na próxima reunião. E as implicações disso são que provavelmente nós teremos maiores descontos nos ativos de risco, né? Então, promoção à frente, é isso que eu espero. No dia de hoje já compartilhei lá no clube de membro quais são os meus top picks e os meus preços tetos para aportes. Porque o que a gente quer não é só comprar empresas de qualidade que estão com a saúde financeira em dia e pagando bons dividendos. A gente quer comprar essas empresas pagando o mais barato possível, acelerando o nosso processo de acúmulo patrimonial a longo prazo. E por falar em ação barata, nós temos aqui as ações da Vale. A Vale vinha sendo negociado bem abaixo dos R$60, sendo fortemente penalizada pelo mercado e agora vem ensaiando um certo nível de recuperação. Isso se deve, é claro, mega pacote chinês de estímulo à economia. Então, o pacote da China, o mais agressivo desde a pandemia, inclui várias medidas de estímulo à economia. E segundo essa matéria do Investidor 10, a China acordou e pode estar faminta pelo minério da Vale. O principal destino das exportações brasileiras lança o maior pacote de estímulos à economia e, de uma forma geral, muitos analistas enxergam isso como um forte gatilho de demanda para Vale e reiteram recomendação de compra com o preço-alvo estipulado em R$ 75, um bom potencial de upside, além da renda passiva recorrente, já que os dividendos da Vale têm sido muito generosos. Agora, olhando aqui para os fundamentos da Vale, será que é interessante de fato carregar uma ação assim para o longo prazo? Bom, primeiramente a gente tem que entender que ela tem características fortemente cíclicas. Então, quando houver maior demanda, ela vai explodir como aconteceu nos últimos 5 anos. Porém, quando houver retração, haverá também uma queda. Vocês viram a Vale sendo negociada a mais de R$100 e agora negociada na faixa dos R$60. Então, essa ciclicidade faz parte do jogo, mas não deixa de ser uma boa empresa. A Vale tem algumas vantagens competitivas únicas. A empresa possui um ativo diferenciado, que é o grande complexo de Carajás. Daqui sai um minério com maior
concentração de ferro do que os competidores globais. Então, esse é um diferencial competitivo que não pode ser replicado. Outro ponto interessante é que, além de ter esse ativo valioso no seu portfólio, ela consegue também ter um custo de produção muito competitivo, muito abaixo dos seus pares. Inclusive, existe uma expectativa de que esse custo de produção ele vai se reduzir nos próximos anos, ampliando ainda mais a margem EBITDA da companhia. Então, aqui nós temos uma companhia com algumas vantagens competitivas interessantes para o longo prazo. Atualmente, a Vale trabalha praticamente sem dívida, está entregando aqui uma margem líquida interessante na casa dos 23%, um ROI superior a 20% e um ROIC também superior a 20%, mostrando que ela tem uma rentabilidade bem acima da média, praticamente 2 vezes aqui a taxa básica de juros só no retorno sobre o capital investido dos projetos da empresa. Nos indicadores de valuation, a Vale parece estar bem descontada, vem trabalhando com preço sobre lucro de apenas 5,6 vezes e um preço sobre valor patrimonial de 1,33. Uma métrica de valuation interessante para empresas exportadoras é aqui o EV/EBITDA. Por quê, pessoal? Porque o EV/EBITDA ele não sofre tanta influência das manobras contábeis, como o hedge cambial. Então a gente olha aqui e vê que em apenas 4 anos a geração de caixa da empresa já seria o suficiente para comprar a Vale como um todo, mostrando como o lucro operacional segue muito forte. Atualmente ela vem distribuindo excelentes dividendos e fazendo programas sucessivos de recompra de ações. Então são 2 vertentes de remuneração ao acionista. Primeiro nós temos um dividend yield próximo de 12%, muitos analistas projetam um yield de 11% para os próximos 12 meses, então podemos dizer que a Vale, no cenário atual, tem sido uma boa pagadora de proventos. Agora que nós temos um ponto muito interessante da Vale, que é o compromisso de geração de valor para o seu investidor. Então ela pega parte dos lucros para recomprar as ações e retirar de circulação. Então isso permite que quem fica comprado na ação a longo prazo acabe aumentando a participação de forma passiva, inclusive vendo os dividendos crescerem. Vejam que ela está recomprando ações desde o ano de 2018, programas sucessivos, inclusive com valores realmente elevados, 500 milhões de ações em 2022, 200 milhões de ações em 2021. Então, contabilizando o total de ações recompradas nos últimos anos, nós temos aqui um total de 1,2 bilhões de ações. E atualmente a companhia tem 4,5 bilhões de papéis em circulação. Isso significa que nos últimos 6 anos a Vale recomprou mais de 20% dos papéis em circulação do mercado, reduzindo bastante o número de ações. Então hoje, com a redução significativa de papéis no mercado, quem compra a Vale nos preços atuais está pagando mais barato do que o investidor que comprou lá atrás em 2021 e 2022. Então vejam vocês que a Vale está assim com indicadores muito interessantes, com a forte geração de caixa e um bom compromisso de remuneração aos seus investidores, um dividend yield projetado de 11%. Agora, qual será o preço-alvo apontado pelo mercado? Pessoal, nós temos aqui a ferramenta Investing Pro, que ela faz 2 tipos de análise, um da própria ferramenta, pegando as métricas dos pares do setor, e através dessa métrica aqui, a Vale deveria custar R$ 83,41, então potencial de alta de 38,2%. E a segunda avaliação é por parte do apanhado aí dos analistas de mercado. Pegando a recomendação da maioria dos analistas, nós temos aqui um preço-alvo projetado de R$ 77,54, o potencial de alta de 28,5%. Então, olhando tanto os fundamentos da ação quanto a visão do mercado, tudo indica que a Vale poderia estar sim descontada nos preços atuais. Porém, agora vem um ponto muito importante: a Vale não é ação para o investidor iniciante no mercado de renda variável. Não, ela tem uma característica cíclica muito mais agressiva e talvez muitos investidores não vão ter o psicológico para carregar essas ações no longo prazo e verem de fato aqui os proventos crescendo. Então a Vale seria uma escolha para uma carteira um pouco mais madura, de um investidor mais experiente que está com a carteira bem fundamentada nos setores perenes. Quer pegar uma empresa que é um pouco mais cíclica, que tem algumas vantagens de longo prazo, a Vale seria sim uma opção interessante. Bom, agora nós vamos falar do Banco do Brasil, que segue na contramão de todo o setor bancário e vem ampliando a sua rede de agências. Será que isso aqui pode dar bom a longo prazo? Pessoal, vejam vocês que nos últimos 12 meses o banco abriu 14 agências, indo na contramão aqui do Itaú, do Bradesco e do Santander, que vem enxugando cada vez mais e mais as suas agências físicas. Inclusive, um dos planos de meta do Bradesco nesse momento de reestruturação é enxugar ainda mais a sua estrutura física e reduzir o seu custo de servir. Enquanto isso, nós temos aqui o Banco do Brasil aumentando o seu número de agências. É claro que não é um número tão relevante, mas mostra que o banco tem sim aumentado a sua estrutura administrativa.
Bom, segundo o banco, eles entendem que o modelo de agência atual tem um perfil especializado para cada segmento e perfil de cliente, trazendo proximidade, relevância e resolutividade para o relacionamento. Então, de fato, pessoal, esse segmento alta renda e também o segmento do agronegócio acaba valorizando muito mais essa proximidade com o gerente, com o banco, e é justamente o segmento que traz maiores margens para o banco, né? O banco ainda destaca que, ao decidir a abertura de uma nova agência, ele avalia regiões com potencial para novos negócios, notadamente nos segmentos em que tem liderança e ambição de crescimento, né? Então vê oportunidades, por exemplo, no mercado do agronegócio, médias e grandes empresas, e por isso tem estrutura própria e especializada para atender esses clientes, seja estrutura física ou digital, né? Então muitas vezes o dono da empresa ou até mesmo o segmento alta renda, ele quer ser recepcionado pelo gerente no banco, então pode fazer sentido de acordo com a estratégia aqui do Banco do Brasil. Entretanto, ressalto mais uma vez que ele segue na contramão dos pares, já que enquanto o Banco do Brasil abriu 14 agências nos últimos 12 meses, o Santander fechou 380 pontos de atendimento, o Bradesco fechou 277 e o Itaú fechou 175. E aqui nós vamos acompanhar de perto para ver se essa nova estratégia vai de fato manter essa alta rentabilidade por parte do Banco do Brasil. Olhando lá os resultados, o banco ainda segue muito bem, com bom índice de eficiência, reduzindo seu custo de servir e também trabalhando com ROI superior a 20%, mostrando que a estrutura de negócios traz uma alta rentabilidade aos seus investidores. O banco segue ainda bastante depreciado, trabalhando um PL de 4,5 vezes e um bom desconto no patrimônio líquido. Projetado aqui o dividend yield fica na casa dos 10% para os próximos 12 meses. Então, em um dos bancos mais descontados no cenário atual, tem aqui uma percepção de risco um pouco maior, porém eu entendo que o banco ainda está bastante saudável, né, pessoal? Ainda que a carteira de crédito do agronegócio venha sofrendo um pouquinho mais com a inadimplência, o desconto exacerbado no ativo talvez justifique o aporte na ação. E para você que ficou até o final, nós temos um tema muito importante. Vejam vocês, pessoal, que enquanto nós temos aqui o Ibov bem lateralizado nos últimos 6 meses, as companhias brasileiras não param de pagar proventos, né? Inclusive algumas com recorde de proventos. O próprio Bradesco, que vem passando por uma situação um pouco delicada, aprovou recentemente a distribuição de 2 bilhões em JCP, né? 17 centavos por ação ordinária e 19 centavos por ação preferencial. A própria B3, que acaba de ganhar um concorrente, também vai pagar 516 milhões em dividendos e JCP, e temos aqui a Localiza, que vai pagar 423 milhões em JCP. Aqui na sequência nós temos várias companhias, como a Itaúsa, que vai distribuir 500 milhões, a CEMIG 472 milhões, a Vibra Energia, que aprovou 262 milhões, a Celesc, que é uma ação que pouca gente fala, mas tem entregado um dividendo interessante sim, e por fim a Home 3, uma ação que eu tenho trazido no canal, uma ação do setor industrial small cap que tem um modelo de negócios muito interessante com receitas diversificadas. Por fim, nós temos aqui a CPFL Energia, que marcou para o próximo dia 27 de setembro o pagamento de 350 milhões em dividendos. Pessoal, eu vou deixar essa matéria no link da descrição do vídeo para você consultar a sua empresa aqui, né, para saber exatamente que é a Datacom, a DataX e como você faz para receber esses proventos. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, deixa para mim o seu comentário, compartilhe esse vídeo em outras plataformas, que é importante para o nosso crescimento. E até o próximo vídeo.